Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez o Dr. André Locatelli, médico homeopata e ortomolecular, que hoje vai nos falar sobre o tema que apareceu para ser falado, que é revisão periódica da saúde. Todo mundo faz revisão do carro, revisão de moto, revisão disso, revisão daquilo, e o corpo humano, me parece, você deve estar se identificando com isso, nós não fazemos a nossa manutenção, digamos assim, né? A gente é displicente, quando o ser humano não sente nada, tá assintomático, ele vai levando a vida, vai jogando, que médico que o quê? Tem gente que fala, nossa, eu nunca precisei de um médico, eu nunca tive isso, nunca tomei um remédio, nunca fiz nada, ótimo! Mas essas coisas são, com certeza, a exceção da regra. A exceção da regra. Hoje nós vivemos sobre alimentação irregular, sobre poluição, sobre uma série de outros fatores, inclusive fatores psíquicos, extrafísicos, que nós vamos abordar aqui hoje, que a revisão não é só física, né? Do corpo humano. Então nós vamos abordar isso tudo. Então, da importância de se fazer desde o início da vida, para você que é papai agora, para você que é vovô agora ou vovó, a importância de se fazer um acompanhamento do corpo, principalmente nos dias que nós vivemos, com uma série de transgênicos, com uma série de coisas que já foram citadas aqui. Então, bom dia, doutor André, como é que tá? Bom dia, tudo bom? Um prazer estar aqui contigo novamente. Mais uma vez, eu acho que essa aqui é a nossa... Eu andei vendo ontem ou antes de ontem, hein? Acho que é a 11ª que nós estamos fazendo aqui. 11ª já? O tempo voou aqui, tá vendo? Então nós temos um material muito bom, inclusive, sobre medicina ortomolecular, homeopatia. Quem quiser, consulte aí no canal do Fernando Pitti no YouTube, né? Nós temos tudo lá, todos os programas anteriores, é uma riqueza de material que você pode assistir a hora que melhor lhe aprouver. Então, tudo bem? Prazer em recebê-lo de novo. Obrigado. Grego, aproveitando o teu programa, então, a gente está lançando o nosso site agora, vai entrar no mês que vem. Eu não sei quando que vai ser veiculado nesse programa, mas no mês que vem já vai entrar, então, com novidades, com os atendimentos, os locais de atendimento, com os nossos cursos, tudo vai estar lá no site. Já tem endereço o site ou não? Ele tem endereço, mas ainda não é segredinho, segredinho. Então não posso botar aqui embaixo para você acessar. Mas a gente vai te mandar o mas depois nós vamos divulgar via Facebook, as redes virtuais, nós vamos informar. Então o que vai ter, aproveitando já para a gente começar a entrevista, o que vai ter esse site? O que você bolou, o que você criou, o que vai ter dentro? Na realidade é um site simples, né? Ele tem que ser fácil para as pessoas entrarem e conhecerem o trabalho. Vai ter os vídeos do Vida Inteligente, né? Os vídeos que a gente gravou aqui. Sim. Vai ter o histórico, vai ter o currículo, vão ter artigos também. Certo, isso é bom. Que a gente vai fabricar, colocar eles, né? Montar, e também algumas coisas de cursos que a gente porventura... Legal, isso é muito bom. Hoje é imprescindível que você tenha uma identificação virtual, né? Porque todo mundo tem. Quem não tem, tá. Então sempre é tempo. Que bom, você avisa então, e aí nós divulgamos. Perfeito. Sobre o que a gente falou então, que para você foi surpresa, né? Não sabia que não sabia o tempo. Eu gosto de faço isso com o Jorge, faço isso com ele, tudo bem, os outros, ele não está sabendo agora esse tema que apareceu para a gente conversar. Sobre essa revisão periódica das saúde. Vamos começar fazendo uma pergunta que pode parecer tola, mas o que é saúde? Saúde, eu diria, resumiria numa palavra só, equilíbrio. Saúde é equilíbrio. Com relação a equilíbrio, a gente pode começar pelo mais drástico, que seria a gente entender que as nossas células estão vivas, né? E ao mesmo tempo existem células, a gente chama até de malignas, que estão presentes no nosso organismo o tempo todo, todos os dias, e elas morrem por um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada, né? E esse equilíbrio, esse balanceamento entre as células que estão nascendo, estão se mantendo, e as que estão morrendo, e as que estão nos matando, que seriam essas cancerígenas, é um equilíbrio fino e que permanece até o final da nossa vida. Então as pessoas falam assim, mas o câncer que é tão terrível tal,
Não, ele já está presente no nosso organismo. Isso aí é uma novidade. Deixa eu pegar aqui enquanto nós vamos falando, diminuir esse ar-condicionado, né? Mas você está falando, o câncer é uma coisa que já nasce com a gente? Como é que é isso? Isso, as células malignas já nascem conosco. Não, mas para mim isso aí com certeza, é uma novidade. Fale sobre isso. Isso aí eu acho que é importantíssimo. A gente eu sei que a gente tem, a maioria de nós, por exemplo, tem presente, a maioria de nós, o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose. Sim. Então basta você dar condição de vida para ele, ou debilidade do teu corpo, e aí vai favorecer a propagação da tuberculose. Agora, quanto ao câncer, eu desconhecia isso. Qual é o processo? Isso. Na realidade, assim, quando a gente nasce, geneticamente, o gene da morte já está presente. Ou seja, o gene do final da vida já está presente, já está marcada a nossa morte. No nascimento já está marcado o horário da nossa morte. Lógico que uma criança ela é altamente alcalina, ela não tem ambiente específico para desenvolver câncer. Com o passar do tempo, nós temos, então, possibilidades através da alimentação, através dos nossos pensamentos, através dos nossos hábitos de vida, para esse equilíbrio que é a saúde, que tu me perguntou, sim, ele pender para o lado negativo. Tá, começamos com uma surpresa, né? Até o próprio tema do programa e isso aí que você acabou de dizer. Uma criança, por exemplo, a gente tem percebido que muitas crianças são acometidas de tumores malignos, né? O que faz com que uma criança adquira um tumor maligno? É hereditário? Vem dos pais? Como é que é esse processo? Com essa novidade que você me traz, eu acho que para a maioria do meu público também, sobre essa que a gente já vem com já é praticamente portador de uma célula cancerígena, digamos assim, ou células cancerígenas, e elas podem se desenvolver. Como é que é esse processo? Na realidade, a criança em si, ela tem todas as condições para não ter esse tipo de doença, né? Como eu tinha falado. E ela se desenvolve por vários fatores numa criança. Uma delas é genética e ela é pequena, tá? Pequena. É em torno de 4%, claro. Porque hoje em dia, modernamente, a epigenética, que são as condições externas, elas comandam muito mais do que a própria genética. Tá. Então a epigenética é o quê? A influência da alimentação, a influência do carinho da mãe no momento da amamentação, se for no seio, a relação dos pais. Então, assim, é o entorno daquelas células e o entorno do ambiente, que a célula ela tem como se fosse uma antena que vai captando do externo tudo que as informações. Porque antigamente a gente achava que o núcleo da célula que era o centro inteligente. Na realidade, são os genitais da célula, é o núcleo. E a membrana ao redor que é o cérebro. A membrana da célula é o cérebro, onde ela capta todas as questões. Então tem influências eletromagnéticas, tem influências alimentares e, como a gente trabalha holisticamente, tem influência kármica. Aí já é... São as doenças kármicas. Aí já é um assunto muito mais profundo, né? Pra gente lidar, mas é uma possibilidade. Tem que levar em consideração. Então vamos lá. Como é que a gente começa com a saúde? Nascemos, a gente tem... Toda criança, eu tenho neto recém-nascido agora, e vejo que meus filhos, meu filho e minha nora, periodicamente, uma vez por mês, pediatra, peso, vacinas, patati, patatá, né, acompanhamento do dentário, amamentação, tudo. Então isso é praticamente todos nós no começo somos assim, né? A gente tem aquele cuidado, não sei porque a gente é pequenininho, não sei se isso é necessário ou se é tradicional. Existe essa necessidade, esse pós-natal, digamos assim, pós-natal, ele é normal, natural? Ele devia dar continuidade na adolescência, na infância? Como é que você vê essa questão de se tratar, esse acompanhamento da importância, vamos dizer, do médico estar sempre acompanhando uma pessoa, porque ele é um profissional da saúde. Ele fez formação para cuidar da saúde das pessoas. E saúde é uma coisa que a gente só consegue saber se está saudável ou não indo ao médico. Que médico pode aferir sua pressão, ver a cor da sua pele, ver os seus olhos. Ele tem uma série de técnicas que ele aprendeu
academicamente para poder verificar, e não só isso, como através dos exames clínicos. Como é que você vê essa atenção inicial com a criança, com o recém-nascido, e o desenvolvimento, vamos dizer, que a gente gradativamente vai se afastando do médico? Fale sobre isso, por favor. Nos tempos atuais, as influências para uma criança são muito maiores do que antigamente, né, Grego? Assim, a gente tinha menos bombardeio, tanto alimentar quanto de informações, numa infância, digamos assim, normal, da década de 70, vamos colocar assim. 70? Muito década de 70. Muito recente. Século passado, né? Século passado. Então a gente tinha a amamentação, existia a amamentação da criança, o açúcar ele era uma coisa eventual, não existia o contato da criança com o açúcar. Hoje em dia as mães estão cuidando muito com relação a isso. A alimentação era desprovida de conservantes e acidulantes, todos os transgênicos da vida, né? Os transgênicos também que entram agora. Para tu ter uma ideia, a gente está falando de revisão, né? Eu fazendo a minha revisão periódica recente, foi constatada uma série de substâncias no meu organismo, que são DDT, que são pesticidas, que eu nem imaginava que existiam no meu corpo, e existe. E você é um médico, você sabe o que ingerir, você é um... Exatamente. Procuro comer a alimentação assim, orgânica, presença de vários. Dizem que em torno de 30 anos depois da alimentação ligada a glifosato, que é uma substância química dos pesticidas, durante 30 anos ele fica na tua camada de gordura. Se a gente abrir agora e pegar uma amostra da tua gordura, ele vai estar presente durante 30 anos. Então essas influências, agora eu já acelerei um pouquinho, já coloquei na idade mais avançada. Vamos lá, a gente elas começam desde a criança a influenciarem através da alimentação, por acúmulo, e o organismo tem uma capacidade de desintoxicação muito grande, principalmente é isso que eu queria te perguntar, como adolescente, né? Como criança e adolescente. Então eu acredito que é muito difícil uma criança se intoxicar mesmo abusando dessas substâncias, do açúcar, da alimentação com transgênicos, com conservantes, ela se intoxicar para perder esse equilíbrio e adoecer. É muito difícil. Mas, como se sabe, depois dos 30 anos, a partir dos 30 anos, já a capacidade de desintoxicação ela é mais lenta. Então, o organismo fica mais difícil para desintoxicar dessas substâncias. Mas você falou das crianças, mas a gente tem percebido aqui, se você olhar tudo isso aí que é publicado, hoje nós temos crianças super obesas, ou crianças com problemas de tireoide, né? E eu acho que isso aí não nasce, nem tudo é hereditário. Eu acho que essa alimentação das crianças hoje, porque no meu tempo eu fui amamentado até os 2 anos, e a turma da minha geração vivia na teta, vivia mamando, não tinha nada desses complementos, isso aqui, patati, patatá, como nós estávamos falando agora. Hoje você tem a indústria inteira te produzindo, te oferecendo coisas para você deixar de lactar, digamos assim. Aí as mulheres ficam reclamando que não, eu não tenho leite, porque você não põe a criança para sugar, a sucção é que faz produzir leite, né? Então, apesar de a gente estar cheio de informação, então eu tenho percebido que as crianças, elas têm alguma influência do meio para elas. Porque assim, Grego, a nível prático, assim, consultório, eu atendo muitas crianças. Sim, claro. Criança até os 7 anos é igual a pai e mãe. É mais igual a mãe, porque ela é o centro, ela que é a nutrição. Isso. Do que o pai, mas a influência do pai sobre a mãe que vai influenciar a criança. Isso. Então, a criança reproduz os hábitos, tanto alimentares, e os hábitos psíquicos do pai e da mãe. Isso, porque até lá ela é super dependente deles, né? 7 anos. Tem razão. Inclusive, a parte psíquica, o Freud falava que até os 3 anos e meio, 4 anos, a personalidade está formada de uma certa forma. Tá? Sim. Então, o núcleo psíquico está formado. Então, eu vou dar o exemplo do meu sobrinho, né, o Gabriel, que veio lá, trazido pela minha irmã, e ele estava com problemas alimentares. Minha irmã é vegetariana e ele estava com problemas intestinais. Qual é a idade dele? 5 anos. 5 aninhos, tá? 5 anos, né?
E por ser vegetariano, então não come carne, mas ele não tinha atração pelos vegetais, atração pelos legumes, etc. Então ele comia arroz e só. Arroz e ovos também. O vegetarianismo foi imposto para ele. Foi imposto. Uma condição dos pais. Como o contrário também, tem pais muito carnívoros. Claro. E aí a criança sofre por isso também, que é o oposto. Então, o Gabriel foi desenvolvendo uma necessidade de ter nutrientes. Então, ele pegava, abria o pacote de ração do cachorrinho, que eles têm em casa, e comia. A ração do cachorro. A ração do cachorro. E ele foi vivendo assim, só que com problemas intestinais graves. Porque os pais não sabiam. Os pais sabiam e não sabiam, desconfiavam, né? Depois que eles ficaram sabendo, eles levaram o Gabriel para consulta. Então o Gabriel apresentava uma morte dos lactobacilos, porque os lactobacilos eles vivem dos vegetais, se alimentam dos vegetais, então ele não se alimentava, os lactobacilos estavam praticamente mortos, a flora estava inexistente, e ele tinha dificuldade de evacuação. Claro, sem fibra, sem nada. Sem fibra, sem nada. Então a gente começou a tratá-lo com lactobacilos, com mudança alimentar um pouco forçada com relação para ele mudar os hábitos, né? Introduzimos minerais e vitaminas, e ele foi recuperando e conseguiu. Agora ele está se alimentando um pouco melhor e as fezes estão normalizando. E continua comendo comida de cachorro? Não, ele parou. Agora parou, tá. Parou, o humor dele melhorou. Os medos dele reduziram também, porque a gente introduziu homeopatia, ele tinha alguns também medos, né? Nossa, isso, uma criança com 5 anos já tendo isso tudo aí? Com certeza. E então, assim, olhar para uma criança tem que olhar para a mãe. Tem que dizer assim, mãe, o que tu passou quando o teu filho você estava gestando a tua criança? Então aí temos uma relação para se estabelecer e algum quebra-cabeça, uma procura de detetive para saber o que está acontecendo com essa criança a partir da mãe. É o que você está falando, a ligação é muito importante. Eu procuro não interferir na vida dos meus filhos em relação aos meus netos, né? Porque a gente percebe que cada um tem a sua forma de educar, digamos assim. Mas eu percebo, claro, como eu estou fora, eu estou na arquibancada assistindo o jogo da criação, vamos dizer, a gente percebe, os pais são... Nossa, o que a gente faz, o que eu já fiz também, claro, o que eu fiz de errado, nessa questão, errado a gente acha que está certo, né? O que a gente acha que o que é bom para a gente é necessariamente bom para o nosso filho. A gente não deixa ele ter a própria vontade. Ele tem a vontade de chupar uma bala. Você diz, não chupa a bala porque isso vai te fazer perder os dentes, isso aí é muito açúcar. Então a gente começa a cercear e a gente impede que a criança seja natural e que vá, como é que se diz? Vá seguindo a natureza dela. Acho que todo mundo tem sua natureza, né? Então acho que você convive com isso. Você falou, é importante para você, telespectador que está ouvindo, a criança até 7 anos principalmente, né? É reflexo do pai e da mãe. Então, e aqui está um exemplo. E nisso, Grego, é importante porque o pai e mãe eles vão errar, querendo acertar eles vão errar. Com certeza. E vão acertar em uma série de coisas. Então, o importante é esse equilíbrio entre erro e acerto, porque problemas vão existir, soluções vão ser encontradas. E perfeito ninguém é, nem na criação, pai nenhum é perfeito, mãe nenhuma é perfeita, e a criança vai se adaptando a essas questões. Para tu ter uma ideia, algo que aconteça na infância pode ser extremamente positivo na idade adulta e vice-versa. Isso que eu ia te perguntar agora. Eu tenho um caso que a gente relembra que do falecimento do pai, né? A criança já tinha 8, 9 anos de idade, o pai faleceu e a mãe falou assim, olha fulano, agora tu vai ser o provedor de casa. Ele era o filho mais velho, tinham 3 irmãs mais velhas. Agora você é o homem da casa. Que é muito comum se falar isso. E ele isso. Colocou na cabeça, porque o sentimento da mãe foi muito forte na hora de falar aquilo, claro. E ele sempre fez esse papel, ou seja, sempre cuidou muito das irmãs, cuidou da mãe até ela falecer. Paciente como provedor. Mas ele se anulou ou não? Oi? Ele se anulou como ser ou não? Ou ele conseguiu conciliar? Não, ele conseguiu conciliar, não foi bacana, patológico. Isso claro é que para certos estágios da vida dele, ainda isso atrapalha, ainda é um obstáculo, que agora ele está tentando desfazer alguns nós, mas olhando para a vida dele é uma vida normal. Que bacana. Normal, equilibrada, saudável. Difícil, né? Porque uma criança de 8 anos assumir isso, vamos dizer, mesmo que psicologicamente não ter conflito, digamos assim, né? Tu vê como às vezes a gente acha que
que coisas ruins da infância né, vão ser ruins o resto da vida. Não. Mas cada ele foi uma programação importante para ele. Agora me diz uma coisa, existem cuidados, vamos dizer, na infância, nós estamos falando de infância, né? Vamos seguir para frente assim. Na infância existem coisas que a gente deve prestar muita atenção para que se evite um caráter de irreversibilidade sobre certos aspectos. Você poderia falar alguma coisa? O que se tem que tomar cuidado que pode ficar? Gregório, você tocou num ponto muito importante. Então vamos lá. Quando o ferimento na alma interfere na natureza da criança. Perfeito. Isso aí vai reverberar pela vida inteira. Com certeza. Quando o ser natural da própria criança não consegue se manifestar de forma normal, e aquela ferida é tão grande na alma dele que interfere nos papéis que ele vai ter na vida e na relação dele com ele mesmo, aí é fatal, porque isso... Aquilo vai estar florando sempre, né? Sempre que aparecer alguns símiles, ele vai estar vindo à tona e vai ter aquele conflito. Que tipo de situações, doutor André? Deve-se tomar muito cuidado nesse aspecto. E se ocorrer alguma situação dessas, que talvez o senhor vá citar uma, como tratar isso? Aconteceu algum problema, tipo o garoto que perdeu o pai aos 8 anos de idade. Só a mãe vai resolver, além de delegar essa obrigação para a criança? Um acompanhamento psicológico, acompanhamento, sei lá, isso é necessário? Como é que é? Eu vou colocar os casos mais drásticos, então. Vamos lá. Os casos mais drásticos, assim, a gente sabe que de 0 a 3 anos, qualquer coisa que acontecer nesse período, além da gestação, ele fica muito profundo dentro da psique, da alma humana. Então fica muito difícil de ser trabalhado. Tá. E quando tem uma carga emocional muito grande e que a criança não consegue elaborar aquilo, por exemplo, um estupro. Sim, claro. Um estupro. Claro. Isso acontece, eu tenho ouvido muitas pacientes falarem dia mais, é impressionante. E as pessoas falarem isso, porque isso já acontece já com uma frequência, mas as pessoas falarem isso hoje tá muito é um pouco mais aberto. Está mais aberto. Então, assim, às vezes um vizinho, às vezes um parente mesmo, que teve esse ato, é uma coisa que marca muito e fica muito profundo na psique. E isso interfere na personalidade em si. Então, assim, violência de pai e mãe, não precisa ser um estupro, mas a violência física também, e verbal, as duas associadas também são marcas profundas, que isso depois na personalidade fica difícil para modular, né? Para tirar isso. Já vai marcando mesmo? A criança já tem essa consciência, vamos dizer, interna de gravar essas coisas? Toda. A mente está presente, inclusive na gestação. É mesmo? Puxa. A mente da criança está presente. Quando se faz hipnose, quando se faz uma regressão. Você já tem estudos sobre isso? Já tem estudos, experiências sobre isso, sim. Né? Inclusive no transpessoal, né, Grego? A gente não tem limite. No transpessoal. No transpessoal não tem mesmo. A gente já larga e já sabe que. Já analisa holisticamente por. Do ir e vir, ou seja, né, da pessoa que desencarnou e depois encarnou novamente, tem várias gestações inclusas. Sim. Tá? Por isso que o viver em si é considerado pelos antigos, pela tradição, né, como uma infelicidade total, porque é nascimento, morte, felicidade e infelicidade. Essa dualidade sempre, né? Então. Agora, me diz continuando. A criança, então, ela guarda algumas sequelas, digamos assim. Eu tenho recordações aqui vivas. Hoje eu tenho quase 67 anos, mas eu tenho recordações vivas de diversas etapas da minha vida, assim. Da infância, tudo isso aqui. Claro que se elas estão aqui, é porque elas têm alguma coisa a ser trabalhada. Elas estão me marcando aqui por alguma razão. Ou felicidade, ou tristeza, ou isso ou aquilo, né? Esse tipo de sintoma, vamos chamar por sintoma, estamos falando de medicina, sintoma. Ele tem que ser acompanhado de qualquer forma, né? Alguma coisa te aflige na vida, né? As pessoas vão deixando isso tomar um volume. Hoje nós temos um problema muito sério, os adultos, jovens, muito jovens, que nós já abordamos aqui, já trouxe muitos profissionais aqui, de diversas linhas de atuação, falando sobre a tal da depressão, né? A depressão, que é um caso seríssimo. A pessoa, quando se dá conta, ela está deprimida e nem sabia que estava deprimida. Da mesma forma que aquela mulher que dá luz e sequer sabia que estava grávida, né? Esses são os absurdos que acontecem na vida. Então,
esse tipo de, doutor André, acompanhamento, estão falando da criança, 7, 8 anos de idade. Os pais, eles são o principal veículo, vamos dizer, de fazer com que essa pessoa, esse ser, seja um ser pleno em saúde em todos os níveis, ajudando essa criança desde cedo, levando para um psicólogo infantil, não sei, fazendo o acompanhamento da saúde, verificando outros níveis, porque tem problemas escolar, tem o tal do... Estou falando muito, mas é para dar Perfeito. amplitude na coisa. Tem o bullying, a gente tem visto coisas horrorosas em função disso. Então a criança hoje, estamos falando da criança, falamos do Natal, né, do nascimento, estamos falando já da criança, tem uma série de fatores que vão formando o homem do futuro, né? Tem uma frase passada que diz: educai as crianças e não será preciso punir os homens no futuro. Então isso é uma verdade. Qual é o acompanhamento, qual é a importância, você que lida com o pai das crianças, que quando você recebe criança, a criança não vai sozinha no seu consultório. Como é que você vê os pais nesse encaminhamento? Você tem sentido que existe essa preocupação ou existe aquela questão de os pais acharem que eles sabem tudo e eles que vão lá orientar o médico, ao contrário, não o médico que vai orientar os pais? Porque assim, Grego, eu acho que tu colocou dois lados de uma mesma moeda e assim, eu tenho visto as pessoas muito preocupadas com os papéis que elas exercem, né? E os papéis, hoje em dia, eles têm muitas informações cruzadas em torno do como você realizar esse papel da melhor forma possível. Então, né, se a gente contar a humanidade, o tanto de tempo que nós temos de vida, de existência, todas as crianças foram criadas, etc, etc. Perfeito. Nós somos resultado deles, né? Nós somos resultado deles e não vejo o porquê, né, tanta preocupação com relação a detalhes dessa criação. Então, assim, ela tem que ser o mais natural possível e a mãe e o pai, eles têm que se preocupar com o ser humano que eles são, eles esquecem isso. Eles se preocupam assim com o papel de pai, de ser perfeito. A perfeição é uma desgraça, né? Sim. Ser perfeitos como pai, ser perfeitos como filho, ser perfeito como marido e mulher, e eles esquecem que eles são seres humanos. Também. Também. Eles padecem de uma série de problemas, né? Ou não. Sim, mas todo mundo tem. Cada um no seu nível, cada um na sua importância. Tem. Então, assim, para a gente entender isso de uma forma geral, eu vou falar de uma relação de um pai com o filho, né? Então o filho estava com problema com drogas, tal, e o pai, empresário, tal, preocupado, e sempre chegava e xingava esse filho, dizia: você tem que mudar, etc. E tinha internações, que voltava da internação, era inferno, tinha que controlar. Aí um psicólogo deu um recado para esse pai, fala assim: ó, escuta, aceita teu filho, chega para ele e fala assim: olha, meu filho, eu sei que tem esse problema, não sei como é que tu vai resolver, porque tu já tem uma certa idade, né? Já tem mais de 20 anos, mas eu te amo, eu não sei o que, eu quero só te dar um abraço e eu digo assim: eu te amo do jeito que você é. Conclusão, esse filho saiu daquilo. Claro. Então, na realidade, às vezes ele está fazendo aquilo para chamar a atenção do pai. Então, na realidade, ele queria só exatamente isso, né? Essa aceitação pura. Porque o jeito que ele era, porque o uso das drogas era para ir contra esse sistema do pai, que era muito, muito agitado, muito perfeccionista. Aí o pai se deu conta disso, depois de muito custo, e entendeu. Então, às vezes, atos simples, Grego, é que fazem a diferença. Então isso faz a diferença. Isso prova que a saúde ela tem que ser vista de uma forma holística. A saúde, para o corpo físico funcionar bem, tem outras coisas que precisam estar em consonância. Contando com a imperfeição do ser humano. Agora voltando para a questão do equilíbrio. Então a criança tem as suas imperfeições. Então o pai e a mãe têm que aceitar as imperfeições em si e aceitar as imperfeições do filho. Ah, não é bom em matemática. Ah, tem problemas, tem uma hipersexualidade. Tem que aceitar. Lógico que, como filho é reflexo de pai e mãe, então existe algo no indivíduo, no pai e na mãe, que eles precisam, que ele está refletindo no filho. Porque hoje em dia existe terapia transgeracional que liga todas as gerações, né? Hoje, constelação familiar, vê uma série de que é um campo. Nós somos um campo, e aí o que a gente vê, atendendo as crianças, que aquilo que pai e mãe não resolveram, os filhos estão repetindo. Mas como é que você, na qualidade de médico já há muitos anos,
Como é que se rompe essa barreira? Porque o pai e a mãe, eles querem, geralmente são médicos, são advogados, são professores, eles sabem tudo, os pais. Então, como quebrar essa barreira para que como é que se diz, eles parem de influenciar tanto e que possam realmente virar, abrir a mente? É difícil isso aí, a gente sabe, porque imagina numa certa idade a coisa já está cristalizada, né? Como é que uma pessoa vai mudar se ela está 40, 30, 50 anos? É possível, é factível. Mas que orientação você daria assim para os pais que estão nos ouvindo aqui, nessa questão de, às vezes, a resolução do problema está tão próxima, basta, por exemplo, você tem resistência em levar seu filho num psicólogo? Se levar seu filho num psicólogo não significa que ele está doido, que ele tem algum problema. Não, o psicólogo é um profissional avalizado para poder diagnosticar se teu filho tem ou não um problema. Como reduzir, como você faz, pode ser que você faça isso, acredito que você faça, assim, porque você é um médico holista. Como é que você aproxima o profissional da saúde com os pais? É uma barreira. O pai não quer levar, ele acha que ele consegue. O pai, eu estou dizendo os dois, os pais, né? Eles acham que eles resolvem em casa. Eles já sabem tudo. Como é que que orientação você dá para romper essa... Que aí ele colocou 3 aspectos que são importantes. Vamos falar dos 3 aí. Primeiro, assim, você colocou que a influência da pessoa para ela mesma, no caso assim, eu sou um profissional, eu sou um médico, sou um advogado, você já tem um rótulo achando que você tem o conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Até numa área de outro. E geralmente são pessoas que não se autoconhecem. Isso. Elas conhecem muito academicamente e não têm autoconhecimento. Então esse é um dos fatores que tem que ser levados em conta. A segunda questão é a questão da própria relação entre os dois, porque existe uma relação. Né? E aproximar esse pai de uma tentativa de levá-lo ao psicólogo ou de aproximação maior do médico depende única e exclusivamente da mãe. Aí é que tá. Porque a mãe, como ela é o meio do campo, ela é o ponto que vai fazer a ligação dos dois e às vezes ela não consegue. Porque o ser humano masculino tem dificuldade de se introverter e de se entender. A mulher, ela se conhece mais, ela é mais holista, digamos assim, na família. Então ela quer que o filho fique bem, ela quer que o marido se aproxime do filho, se aproxime dela. E às vezes os problemas, eles se multiplicam, né, Grego? Porque não tenha dúvida. Tem o problema do relacionamento. O protecionismo materno, muitas vezes. Tem o protecionismo materno que é muito, muito grande. E que às vezes ele ajuda e às vezes ele atrapalha, muitas vezes ele atrapalha, né? Perfeito. Porque existe uma questão na psicologia moderna que fala que o órfão às vezes ele consegue mais resultados de ultrapassar obstáculos do que a criatura que teve uma mãe e um pai presentes. Então eu acho que muitos dos conceitos estão sendo revistos, né? E essa relação ela é muito complexa. Mas eu acredito que a mãe, como eu tenho experiência no meu consultório, são as mães que trazem as crianças e que tentam trazer o pai, no caso, para consulta, para a gente montar esse quebra-cabeça ou desmontar esse quebra-cabeça no sentido da melhoria da criança, né? E muitas vezes eu digo assim, olha, mãe, você está super protegendo aquilo que você falou, você está super protegendo essa criança. Daí ela toma um choque, né? Claro. E ela identifica que sim, mas às vezes é o pai que estava ausente. Então a mãe tenta se superproteger porque o pai ou trabalha muito, porque o pai está quase sempre ausente, né? Ele é um indivíduo que é considerado trabalhar muito, eles são separados. O homem acha que tem que ser o provedor e Zé Fininho, e nada mais, sabe? Então generalizando, claro. Então ele geralmente fica ausente e a mulher toma conta de tudo. E aí, a maioria das vezes, discute com o próprio pai por atitudes que ele não toma, mas que ela tomou e ele não gostou que ela tenha tomado. Então vai entender. Isso é 90% das consultas que a gente tem com as crianças e com os pais. É 90%, 99%. Então é claro que uma criança ela vai chegar num consultório ou vai ter um crescimento com a cabecinha toda conflituosa, né? Fala, poxa, são os meus ídolos, o meu pai e minha mãe. Então eu vejo isso aqui, como é que eu vou me portar fora? E como o pai tem que se colocar como factível, né? Porque a gente quer ser perfeito. Por que esse pai não fala assim, olha, fala sinceramente pro seu filho, olha, eu tenho meus defeitos, eu não estou conseguindo falar contigo. Se coloca como
o fracasso, Sim. mas que aliado ao sucesso de estar sendo provedor, você junta as duas coisas e a pessoa fica humana. Aí a criança entende, ela entende essa linguagem, porque é uma linguagem simples, e a coisa se equilibra. Não vai se resolver, né, Greg? A gente não tem essa ilusão. Ela vai se equilibrar, mas é em um pai e uma mãe assumindo e colocando para a criança, conversando, dizendo, olha... Sim, às vezes causa uma surpresa, né? Ou o seu próprio filho pode te surpreender. Falou, opa, nossa, eu nunca pensei que meu filho tivesse já crescido a ponto de me dizer uma coisa dessa. Ou vice-versa, nossa, o meu pai ele não é esse monstro rigoroso que é assim, ele é um ser humano atrás dessa austeridade dele. Com falhas, com defeitos, com problemas a resolver, com tentativa de acertar e errando. Então tudo isso... Mas o grande problema hoje é que todos nós, estou generalizando sempre quando eu falo todos nós, eu estou sempre generalizando, nós andamos armados. Em todos os sentidos. Armados. O filho vem, você já fala, já tem rojão aí, já tem encrenca. O pai fala alguma coisa, poxa, o meu pai não me entende. Então, aí entra a questão que eu queria abordar agora, que é a saúde, ela não se baseia apenas nesse negócio de ir ao médico físico para ver exame clínico. Ela vai além. Como harmonizar o ser humano para que uma família seja equilibrada emocionalmente, primeira coisa, porque você tem que exercer a paciência em casa. Para um lar ser harmônico tem que ser paciência, tem que ser resignação, tem que ter cessão, né? Um está nervoso, o outro fica quieto. Para quê? Deixa passar o nervoso dele, aí nós vamos dialogar. Senão vai dar conflito. Como você sugere, você na qualidade de médico holista, o que você sugere nas suas consultas? Vamos falar das consultas, da parte profissional, né? Da parte prática, né? Das conjecturas, todo mundo tem um monte de conjectura na cabeça. Como você orienta os seus pacientes e os pais nessa questão? Você fala holisticamente também? Você chega a recomendar, puxa, vocês precisam sair para o campo, fazer uma meditação, experimenta isso, você dá umas dicasinhas assim, diretas. Eu gosto, Gringo, porque na tua pergunta tu já respondeu praticamente toda ela. Exatamente. Eu vou fazer a entrevista sozinho, então tá bom. Mas eu não tenho essa qualidade de aconselhamento, não, né? Não, de aconselhamento. Claro que não. Né? Acho que isso é o papel também de um psicólogo, de um terapeuta de família. Mas às vezes quando tem esse link da confiança, existe essa questão. Sem dúvida. Às vezes existe uma intimidade, né, digamos assim, entre a gente intuitivamente colocar na consulta essas questões que você acabou de colocar, né? Quem sabe vocês façam um passeio grande, uma viagem grande, todo mundo junto. Seria bom vocês fazerem assim uma dica. Quanto tempo vocês não viajam, né? Claro. Porque você aconselhar diretamente posturas tipo, você tem que renunciar, tem que ser paciente, é complicado isso. Claro, é complicado. Então eu acho que melhorar o convívio, melhorar cada um, poder ter técnicas de respiração ou de meditação que cada um possa controlar as suas emoções, né, dominá-las, que esse é o objetivo. Né? Você diz isso para os seus... Algumas vezes. Quando há oportunidade. Exatamente. E você tem sentido. O que nós temos de dica aí? Ó? Pega ali. Então estamos com o papel aqui. O que paciente. Deixa eu ver. O que ela... Que imitava o pai quando chegava em casa. Tem esse fato aí ou não? Tomava Ritalina. Isso. Estudante. É um caso interessante para citar ou não? O que me lembrou mais foi um outro caso. Foi um outro caso de de dois pais que trouxeram uma criança e assim, esses pais, eles têm uma ligação muito forte com a igreja. Opa! Então, várias cerimônias, então assim, faziam parte da pastoral e ligados à música também da comunidade, muito atuantes. Então eles deixavam vários programas para fazer a questão religiosa acontecer. E esse filho nasceu com uma tendência artística muito forte, então ele gosta de rock pesado desde cedo. E os pais falaram assim, de onde é que surgiu esse filho? Exatamente, no meio de religioso. Religioso, e gosta de bateria, e aí o pai relutou em dar uma bateria para ele, e acabou comprando agora no Natal uma bateria, e ele está realizado, então eles conseguiram entender. Mas antes disso ele foi muito reprimido, porque é uma criança muito espontânea, uma criança que gosta de música de rock, ele gosta de dançar, ele é muito agitado. O oposto dos pais.
Então, olha que bacana, é uma relação que tem que ser construída. Os pais têm que entender esse filho, não deixar ele fazer bagunça também, quebrar toda a casa, e ao mesmo tempo dar instrumentais para ele desenvolver a natureza dele. Sem então dúvida. agora eles estão indo pro harmonia, eles estão se encontrando na harmonia, porque o filho está satisfeito. Então ele está mais atento na escola, ele está desenvolvendo a bateria, ele está desenvolvendo a criatividade. O filho respeitando o caminho dos pais e os pais respeitando o caminho do filho, né? E vivendo em harmonia. Isso é tranquilo. As escolhas de cada um. E que mais a gente pode... O que hoje, nos dias de hoje, com esses problemas de saúde, o aumento de nível de doenças de nível principalmente, aquilo que nós comentamos há pouco, depressão, psicoses, loucuras que a gente tem visto aí, loucuras no nosso ponto de vista, né? Mas vai lá saber, eu não estou na cabeça das pessoas e nem nos fatores que motivaram aquelas pessoas a cometerem aquilo que elas têm cometido e que a gente tem visto aí pelas televisões. Então alguma coisa, doutor André, está acontecendo com as pessoas para tirá-las do que nós consideramos um equilíbrio. Isso é muito sério. Que fatores poderiam impedir ou minimizar esse tipo de comportamento do ser humano? E na sua opinião, o que pode ter levado todas essas pessoas a cometerem coisas que... Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com o doutor, pode acontecer com qualquer pessoa. Nós não nos conhecemos. Às vezes nós temos reações que a gente fala, opa, como é que eu tive uma reação dessa? Esse não sou eu, mas é você sim. É alguma reação que você tinha e que se manifestou. Como é que você vê isso tudo, doutor André? Eu vou te dar um exemplo assim, eu gosto muito de filmes antigos e eu gosto de séries antigas. Então, do mesmo padrão da série, né? Eu fui vendo episódios antigos e fui vindo até 2003, 2004 para ver que tipo de mudança que existia naquela série. Opa. E realmente eu sinto assim uma mudança no ritmo da série. As séries mais antigas elas eram mais lentas. Os diálogos eles eram mais... Os acontecimentos do filme eles eram mais lentos e as informações elas eram dadas paulatinamente, né, vagarosamente. Tinha mais enredo. Tinha mais história e os temas dessas séries eles eram mais interessantes. Eu estou falando do Star Trek. Sim, que é uma série que eu gosto. Claro. Então se falava sobre psicologia, sobre relacionamento, sobre o poder mental. Astrofísica, astronomia. Sobre astrofísica, sobre o espaço enorme. Tudo. Tecnologias que hoje nós estamos vendo, né? E aí, com o passar do tempo, esses seriados ficaram cada vez mais ligados à ação, com muito mais informação e mais para deixar a pessoa obcecada na ação em si. E não para refletir, não tem reflexão. Então, o que os eu digo efeitos assim, especiais. os efeitos especiais. Então, assim, eu acho que tudo na vida nossa, hoje em dia, para a gente ter uma ideia, é montado para a gente não refletir. Os filmes, o grau de violência, a televisão mostrando coisas ruins o tempo todo, faz a gente ir para fora. E o ser humano agora ele tem que ir para dentro. A única solução que eu vejo é você ir para dentro. Mas como? Como ir para dentro? Pra dentro. Uai, você tem que começar... Você que é médico, dá o remédio, então. Por exemplo, assim, já tem estatísticas que as pessoas estão vendo menos televisão. Isso é. Que as pessoas estão mais ligadas à informação da internet, mas de boa qualidade, como o Vida Inteligente, por exemplo. E outros tantos programas que levam a pessoa à reflexão. Então, assim, essa é a era da reflexão. Tirar os meios externos, assim, o que a gente vai fazer agora? Vamos sentar todo mundo, vamos ouvir uma música, vamos tomar um chá, vamos conversar. Isso, nós somos do tempo que a gente batia papo, né? Não tinha celular, não tinha nada, a gente jogava bola, sentava para conversar com os amigos. Quando a gente saía era conversa, porque não tinha nada para digitar, então a gente vivia mais. E tinha menos conflito, não tinha? Tinha menos. Sim. Eu tenho certeza que tinha menos. Muito menos. Então como retornar a esse tempo? Grego, não dá para parar a evolução do jeito que a sociedade. Não. Então hoje em dia nós temos celulares, nós temos computadores, nós temos muita informação que vem. Essa isso informação, é saúde, isso tudo é saúde. Claro, isso, ondas eletromagnéticas, nós já falamos sobre isso. Né? Então o bombardeio disso tudo é muito grande. A gente tem que começar a evitar sair desse externo e buscar introversão. Eu só vejo este caminho. O ser humano tem que voltar à introversão, a descobrir que dentro de ti, dentro de nós, tem todo o universo. Sim. Tem tudo. Tem o bem e o mal, que fala assim, um amigo meu fala assim, não reclama do chefe, que o chefe está dentro de ti. Então o ranzinza está dentro de mim, o chato está dentro de mim, eu tenho que resolver ele dentro de mim. Eu resolvendo e equilibrando, não vou mudar totalmente, mas equilibrando,
esses seres dentro de mim, fora fica tudo ok, não tem depressão, não tem mais. Porque a indústria, de uma certa forma, já falou com relação à indústria, a indústria do entretenimento, a indústria também farmacêutica, elas querem que a gente fique em desequilíbrio, porque elas querem vender. Claro. Então, vender sensacionalismo, tudo. Vender emoção barata, morte, vender e medicamentos. É a realidade, é a verdade. Né? É a verdade. Então a gente tem que entender isso, compreender e ter uma vida cada vez mais ligada à natureza, porque a natureza tem a cura, porque ela tem o equilíbrio. Sim, claro. Como é que viviam os nossos antepassados? Como é que sobreviveu a nossa geração humana, estou falando, né? Milhões de anos aí, como é que nós chegamos até aqui? Contato com a natureza. Então não tinha nada disso, rapaz. Não tinha telefone, não tinha essas porcarias. Porcarias não posso dizer não, porque ajudou em muita coisa nós aqui. Mas, em compensação, acabou com muita coisa nobre que nós tínhamos, né? Esse relacionamento humano, essa... E o privilégio que vocês têm aqui em Florianópolis, né? De ter lugares ligados à natureza de forma abundante. Todo lugar tem. Todo lugar tem, mas aqui de uma forma mais exuberante, né? Você em contato com o mar, em contato com a areia, em contato com a mata. Porque você em contato com a natureza, tudo se reequilibra, né? As emoções se equilibram, o teu corpo físico, eletricamente, incrível também... Incrível a identidade que nós temos com isso, né? A identidade que nós temos com as estrelas, com o mar, com a mata. Interessante isso, a pessoa nunca para pensar nisso. Por que eu sinto essa necessidade de mesmo vivendo numa cidade grande, eu não posso deixar de viver numa cidade grande, mas meus melhores momentos são quando eu vou para o campo, ou quando eu sento numa varanda, ou quando eu sento numa pedra em frente ao mar, ou quando eu olho as estrelas de noite. Então eu acho que isso aí, de qualquer forma, deve ser alguma memória celular, não sei. E eu acho que isso é um alerta para nós de que isso está em nós, é possível a gente buscar isso. Enquanto há vida, há esperança, como dizem, né? E as pessoas, com o passar do tempo, começaram a se afastar da natureza, né? Sim. De certa forma, pelo trabalho, pelo corre-corre, não tem mais tempo. Não. E os meios artificiais, alimentares também, com relação aos medicamentos, então tudo isso nos afastou. E agora, o que é o boom de tudo na saúde? É a gente buscar a natureza. São os fitoterápicos, é a medicina natural, é a homeopatia, é o contato com a natureza. As pessoas estão voltando, é o caminho natural, é o caminho verdadeiro. Um dos nossos primeiros programas aqui, que eu andei revendo ainda, estava falando ontem, foi desintoxicação celular. Não sei se você lembra. Sim, as pessoas falam muito. Então, nós falamos sobre desintoxicação celular. Como fazer isso hoje, vamos dizer, sem ter esse choque passado, já faz mais de 3 anos, eu acho que nós já fizemos esse programa. Como fazer essa desintoxicação celular em todos os níveis, né? Porque a célula ela tem influência de fatores externos também, né? Como fazer essa desintoxicação hoje sem chocar? Porque a gente sabe, eu fui fumante quase 40 anos. Meus pulmões, meus alvéolos, eles tiveram modificações para suportar aquela fumaça que vinha. Perfeito. Então o meu organismo criou uma resistência, digamos assim. Bom, esse cara está trazendo fumaça aqui para dentro, vamos lá. Então, o corpo humano, você sabe melhor do que eu, ele se adequa ao nosso envenenamento muitas vezes. Perfeito, né? O equilíbrio. Ao equilíbrio. Quando eu faço uma desintoxicação celular, como é que é esse processo? Só para a gente recordar para os dias de hoje, assim. Claro. Eu vou dar um exemplo hoje você acabou de dizer no começo do programa, estamos envenenados, você mesmo, um médico, fez exame lá, viu que estava cheio de agrotóxico no seu corpo. Exato. Então, assim, como a gente consegue hoje, então... O seu corpo reagiu para suportar esses agrotóxicos. Reagiu. Então, agora, no efeito contrário, você virou não sei o que, foi viver na atmosfera de Vênus, não tem mais nada disso. O corpo... Gostei da atmosfera de Vênus. É uma boa atmosfera. O corpo, ele consegue essa regeneração, digamos assim, ele consegue voltar, ele tem uma memória de sanidade, ele tem uma memória de saúde, ele tem uma memória da sua originalidade. Perfeito. Respondeu já. Já respondeu. Não, sei que é o médico.
Grego, na realidade, com certeza, sim. Eu vou te dar um exemplo assim com pacientes. Então, assim, vamos lá, isso é melhor ainda. O paciente veio, né, a gente sente e entende através dos exames o grau de intoxicação, através dos hábitos, da anamnese em si, e a gente ministra a medicação. Aí o paciente falou assim: nossa, eu piorei. Eu tive uma diarreia, eu tive uma febre alguns dias. Isso é a reação do organismo, a energia vital reagindo. Muito bem lembrado. Com relação a desintoxicar o organismo e a própria célula, né? Porque a célula, ela vive que nem a gente. Ela se alimenta, ela processa o alimento, ela tem a excreção dela, então tem lixo. Tudo, claro. Lixo. Então, se você não consegue, no meu caminhão de lixo tem plástico, está entupido de plástico, a célula também, no caminhão dela de lixo tem plástico. Tem toxinas, tem agrotóxicos, ela não consegue jogar isso aí para fora, né? Então, o paciente, de acordo com o grau de intoxicação, a gente tem que começar com ele muito devagar para que ele possa atingir níveis de limpeza grandes. E eu tenho paciente de todos os níveis, tipo assim, eu não vou mudar minha alimentação, não vou mudar meus hábitos, então eu sei que eu tenho que ir muito mais devagar com ele. Claro. Agora tem outros assim, doutor André, eu faço o que o senhor pedir, eu fico em jejum, eu faço a limpeza do fígado, faço o que o senhor pedir, mas eu quero ficar saudável, bom. Isso tu dá chance para o teu organismo, ele reage muito bem, tirando essas toxinas e indo para o processo de cura. Eu contei aqui numa das nossas entrevistas, isso aí que você está dizendo agora, que eu só estou vivo hoje, acredito eu, por causa de um homeopata. Eu já contei isso aqui, né? E foi numa dose única e eu tive o pior mal-estar que eu tive na vida, que foi uma broncopneumonia, 42 de febre, quase delirium tremens ali, e eu via coisas e sem nada de remédio alopático eu consegui me virar. Então eu vi isso na prática, né? Isso aqui está falando. Agora, o choque é sempre suportável do corpo para mudanças desse tipo? Então hoje eu como carne, eu como fritura, essas coisas assim assadas. Se eu parar, como já fiz algumas vezes, eu estou falando por mim, mas estamos generalizando de novo. Se a pessoa para bruscamente, ela suporta ou não? Ou é um choque? O corpo aceita uma mudança brusca ou não? Como é que é isso? Cada corpo é um corpo, cada ser é um ser. Mas para melhor ele aceita. Melhor. Com certeza. Se a pessoa parar assim, de repente, começar só com alimentação orgânica ou fizer um jejum de 1 dia, 2 dias com sucos, o organismo vai reagir positivamente. Lógico, se ele é cardiopata, toma uma série de medicamentos, ingere açúcar todos os dias, eu não vou poder fazer isso, eu vou ter que fazer paulatinamente essa mudança. De acordo com a ficha dele. Exato, mas se for uma pessoa saudável, faz exercício físico, não fuma, come alimentos saudáveis, eu posso ir mais profundamente, né? Com mais... Então o corpo sempre vai aceitar uma melhora para ele. Ele tem uma inteligência de cura. Isso, aí que eu queria chegar. Exato, essa foi a pergunta original. Homeopaticamente se fala de força vital inteligente, sim, que ela em si, ela reorganiza de forma harmônica o próprio organismo. Que bacana isso, né? Então, quer dizer, nós temos, apesar desse caos que a gente vê em todos os setores, até na própria saúde geral que nós estamos vendo, não estamos falando de atendimento de sistema único de saúde e nada, nós estamos falando de saúde das pessoas. Todo mundo sabe, dentro da sua família, dentro da família do amigo, do namorado, do vizinho, a saúde é algo que preocupa o ser humano desde o seu início. Porque sem saúde não adianta ter dinheiro, não adianta ter trabalho, não adianta ter absolutamente nada, né? Porque eu estou lá, não consigo ser saudável. Você não consegue um emprego se você não tiver uma ficha de saúde. A primeira coisa que o empregador pede é uma ficha de saúde, né? É verdade. Chapa dos pulmões, um atestado médico de que você está apto para exercer qualquer função. Seja secretário sem fazer nada, só atender o telefone, seja uma função mais antiga. Então, para a gente finalizar, doutor André, hoje, qual seria a sua dica, vamos dizer, com a sua experiência? Existe tempo da gente recuperar a saúde? Quais seriam os passos e quais seriam os itens para a gente verificar sobre a nossa saúde? Física, mental, espiritual, que tipo de, todas as saúdes, né, que a gente não, ela envolve muitas coisas, que nem fala o nosso amigo Jorge Antônio Ouro, né? Sim. É só isso a pergunta? É simples assim? Simples, claro.
Só senta aqui pessoas graduadas. Se você não soubesse, você não estava aqui. Ó. Pessoas simples. Pergunta simples. A questão passa pela individualidade, né, Grifo? Eu acho que cada ser tem uma história, e a história da pessoa vai levar ela aos distúrbios e à superação dos distúrbios que ela mesmo tem, né? Então, mas eu procuro abordar sempre esses níveis: o equilíbrio físico, equilíbrio emocional, mental, para atingir esse outro lado que é o invisível, que as pessoas chamam de espiritual, ou enfim, de bem-estar, que é uma paz. É uma paz, né? Que a pessoa não sabe como que está naquela paz, naquele estado, e que é o que a gente busca, né? Para a gente permanecer nesse equilíbrio. Quando se instala a paz, quando se instala o aplicativo da paz, o app. Profundamente. Paz, profundamente nas células, ou seja, as células emocionais e físicas, a coisa já está feita, né? Existe algum milagrezinho, alguma pílulazinha da saúde, alguma coisa assim? Ou não? Não, pô. Eu pensei que ia ser a grande revelação do Vida Inteligente. Poxa, nada de homeopatia. Você toma aquela dose única, pronto, tá tudo feito. O universo está feito. Tá feito, não tem nada disso, né? Tem que seguir regras, né? Até porque tudo é mudança, né? Nada é estático, então a gente tem vários corpos em várias mentes, em várias fases da vida, e a tendência da gente é... Então tá aí, ó, nós trouxemos todas as dicas aqui, falamos de uma série de coisas, né? Que eu acho que cada um se identificou com uma parte delas, mas o importante é isso que é o Vida Inteligente se propõe. Despertar o interesse e o fomento à sua pesquisa, fazer você pensar, falar, nos contradizer, ficar bravo com a opinião dele, com a minha. Ir atrás dessa informação e criar coragem para você. Uma dica, alguma coisa que te despertou, que nós falamos aqui, uma questão, puxa, tem razão, vou ver isso com meu filho, ou o filho que está assistindo, puxa vida, eu vou tentar entender melhor o procedimento do meu pai, que está fazendo isso para trazer coisa melhor para a gente. Então, talvez esteja faltando, acho que um dos grandes fatores da saúde é a conversa, né, o diálogo, né? Você trocar, você dizer aquilo que você quer dizer, se permitir largar um pouquinho os smartphones, 5, 10 minutos por dia ali. Vamos trocar ideia, as necessidades de cada um. Parece utopia, né? Parece utopia, mas quem sabe seja possível. Doutor André, muito obrigado mais uma vez. Então, e até a próxima oportunidade com um novo tema para vocês. Agradeço a todos e até a próxima, então. Fraterno abraço e um feliz sempre.